São 18 horas e 5 minutos. Hoje é dia 31 de agosto de 2020, segunda-feira, e estamos aqui caminhando para mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, nome histórico. E para fazer a nossa abertura tradicionalmente, eu vou pedir para o nosso presidente, Cássio Alves de Souza Lima Filho, para palavras iniciais. Com vocês, Cássio, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Léo. Nosso presidente emérito, Lauro. Boa tarde. Boa tarde, Li. Eu tenho um comunicado em nome da academia que nós fomos convidados a participar pela Academia Nacional de Medicina num webinar no dia 17 de atualização sobre vacinas, sobre o Covid-19, e a nossa academia deverá ser representada pelo nosso confrade Marco Antônio, o palestrante de hoje. O que eu tinha era isso. Eu passo a palavra para o nosso presidente emérito, nosso professor Lauro. Pessoal, boa tarde. Agora com um público muito grande entre nós. É um grande prazer receber tanta gente importante e interessada nessa temática. Eu, para ser franco, eu adiei 3 vezes a apresentação do Marco Antônio. Estava previsto para início de agosto, foi adiamos mais uma vez, e finalmente ele sobrou para o dia 31 de agosto. Né? Mas foi muito bom que o Marco Antônio é de casa, é nosso companheiro, e ele compreendeu esses diferentes adiamentos sem qualquer melindre. Ele é um super conhecedor dessa área e é nossa intenção abrir, realmente, verificar o que é que o Marco Antônio tem na caixinha de surpresas aí para nós hoje. Né? Marco, muito obrigado, e agora a gente repassa, devolve a palavra ao Henry. Muito obrigado por ter vindo e participado. Perfeito, então. Bom, a gente normalmente tem aqui algumas questões de informes dos acadêmicos. Acredito que não temos nenhum informe mais urgente, não é isso? Então, eu vou passar diretamente a nossa palavra aqui ao nosso confrade Leonardo Teixeira, para que diretamente de Goiânia assuma aqui a coordenação dos trabalhos. Leonardo, está com você a palavra. Obrigado, Henry. Gostei do Goiânia. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço ao Dr. Cássio Alves de Souza Lima Filho, né? Presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Dr. Lauro Moreto Domingos Moreto, presidente emérito, pela realização desse importante evento e por terem me convidado como moderador. Agradeço também aos nossos mantenedores e apoiadores da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ao qual eu vou nominar, né? Então, agradecemos ao Sindusfarma, Laboratório EMS, Eurofarma, FCE Pharma, ao Laboratório BD, Sotax, Fortuna Engineering, a Hipofarma Laboratório, SCHOTT do Brasil, SGO-OMP, Thermo Fisher, Wheaton no Brasil, e também os conselhos Federal de Farmácia, Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, ABC Pharma, a Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, a Sincasmet, USP, a Farmacopeia, USP, a revista Up Pharma e o Sindicato dos Farmacêuticos. E além de todos vocês que estão aqui, né, abrilhantando o nosso evento. O webinar de hoje contará com a palestra Tecnologias das Vacinas para o Combate ao Covid-19 e será apresentado pelo nosso confrade Dr. Marco Antônio Stefano, que ocupa desde 2013 a cadeira de número 17 desta academia. Dr. Marco Stefano é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui mestrado em Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica pela Universidade de São Paulo. Foi professor científico nível 5 do Instituto Butantan, desenvolvendo trabalhos de cunho tecnológico para o desenvolvimento de soros e vacinas. Desde abril de 2007, é professor doutor do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, onde é atualmente responsável pelo Laboratório de Imunobiológicos e Biofármacos, tendo como linha de pesquisa os seguintes temas:
desenvolvimento de processos em soros e vacinas, tanto upstream como downstream, validação dos processos biológicos de controle de qualidade de produtos biológicos, estudos sobre adjuvantes e sistemas de fornecimento delivery para vacinas e antígenos para a produção de soros e vacinas, cultivo celular aplicado à produção de vacinas virais e ensaios de toxicidade, e, finalmente, síntese de proteína recombinante por tecnologia cell-free. Além disso, ele é membro de vários comitês técnicos temáticos, ao qual só vou citar 2, pela quantidade. Então, ele participa hoje, atuante no Global Health Institute of Medicine da Academia Nacional de Ciências em Washington, nos Estados Unidos, do Comitê de Produtos Biológicos e Biotecnológicos da Farmacopeia Brasileira, além de ser membro do controle de experimentação animal do Conselho. Essa apresentação ela terá mais ou menos cerca de 40 minutos e, posteriormente, teremos abertura para as perguntas. Solicito que essas perguntas sejam feitas em forma de chat, para que a gente possa, então, mediar essas perguntas. E com vocês agora, então, Dr. Marco Antônio Stefano, aproveitem. É realmente uma oportunidade ímpar. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço ao professor Lauro, ao Acácio, Henry, a você, Leonardo. Acho que o currículo é bom, mas às vezes estende muito. Né? E são 33 anos de experiência em imunobiológicos, né? Desde a época de produção de soros, indo para a produção de vacinas. Trabalhei com as vacinas tradicionais, como difteria, tétano, pertussis, raiva, e hoje posso dizer que trabalho com um novo desafio, que é o desenvolvimento de vacinas para o Covid, né? Uma pandemia que acho que muitos nem pensavam que poderiam passar por isso nesse século ainda. E com tanta tecnologia, com tantas coisas, por que uma vacina demora muito, né? Isso a gente vai dar uma olhadinha também, vamos poder observar e como é que é a estrutura dessas vacinas, porque essas vacinas que estão sendo testadas, já estão em fase 3, estão tão adiantadas, né? E como foi a evolução dessas vacinas durante vários anos, elas não saíram agora. Então, vou compartilhar minha tela com a apresentação. Todos estão vendo? Sim. Bom, o projeto nosso está financiado agora pela Rede Vírus, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e contamos, então, com um financiamento para os testes pré-clínicos e clínicos, né? E nós vamos falar de todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo. Não são muitas, quer dizer, são muitas empresas, mas as tecnologias não variam muito. Então, a situação hoje para as vacinas são 33 vacinas em estudo clínico, sendo 176 né, registrados na Organização Mundial de Saúde. Então, 33 em estudo clínico e 143 em estudos pré-clínicos. São mais de 3 mil projetos no mundo. Isso contando por baixo, porque eu só em pesquisa, né, no Google, eu notei que tinha mais de 3 mil artigos sobre vacinas e grupos diferentes que pesquisam vacinas de Covid no mundo inteiro. Então, são muitos tipos de vacina, mas todas apresentam tecnologias semelhantes, pequenas variáveis, né? E que tecnologias são essas? São as tecnologias de vetores não replicantes, que é uma nova tecnologia, para nós, pelo menos, a de vetores replicantes, a de DNA, RNA, a subunidade de proteína, viva atenuada, inativada e a VLP, que é Virus-like Particle. Essas que estão sublinhadas, eu quero deixar bem claro que já existe tecnologia e vacinas que já estão registradas em uso. Então, por exemplo, eu tenho as vacinas vetorial replicante, que é a vacina de dengue e a vacina para o ébola. Eu já tenho a subunidade proteica, que é a vacina de hepatite B. E já tem as vacinas inativadas de vírus, como o vírus da raiva, que já estão utilizadas. As outras vacinas são tecnologias muito atuais. Eu tenho aplicação na área de medicina veterinária, mas eu não tenho aplicação ainda
ou registro, né? Aplicação tem, eu não tenho registro de vacinas licenciadas, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil. Existe uma estratégia para a escolha de uma vacina, né? Para o desenvolvimento de uma vacina. E muitas dessas estratégias, elas são os segredos do que as pessoas, do que as empresas, as universidades estão desenvolvendo. Então, a primeira coisa é a escolha do antígeno, né? Ou Biological API. A escolha de como vai ser processado esse antígeno, de como esse antígeno vai ser processado, qual é a entrega, como ele vai ser entregue ao sistema imunológico, o que você pretende apresentar e que epítopos vão ser apresentados e que partes de anticorpos vão neutralizar esses antígenos, é o grande segredo de uma formulação de um princípio ativo para uma vacina. A escolha da rota de imitação, isso não é segredo, são as primeiras coisas que são divulgadas, seja ela para uma divulgação mais rápida, seja ela o que é o comum, que é a vacina injetável, mas a falta de imunização é uma coisa que imediatamente todos ficam sabendo. A escolha do adjuvante é um segredo também, existem vários adjuvantes aprovados hoje. Aliás, o FDA e a European Medicines Agency colocam que o adjuvante ele não precisa ser aprovado individualmente, é o conjunto da formulação do adjuvante e do antígeno, né, através dos seus testes toxicológicos, que vão ser aprovados. Esse adjuvante, o hidroxialumínio já é um adjuvante aprovado. Ele pode ser aprovado para vacina como hepatite, raiva, difteria, pertussis, mas uma nova vacina, ele vai ter que passar por ensaios toxicológicos como qualquer outro. Então, não existe mais o adjuvante aprovado. A formulação da vacina é que ela tem que ser aprovada. E a formulação, né? Hoje se fala muito, se for vacina multidoses, eu vou ter conservantes como timerosol, vou conter antibiótico que vem da fração de cultivo celular. Então, tudo isso ainda são segredos da indústria que ela mantém para ter a competitividade e a sua diferença de mercado. E isso impacta muito na qualidade da vacina, na resposta imunológica que você vai ter e, evidentemente, na eficácia dessa vacina. Bom, para entender a escolha do antígeno, nós temos que pensar um pouco na fisiopatologia do vírus do Covid. Se pesquisa muita coisa, estão se achando muitas ações fisiopatológicas desse vírus, mas na medicina veterinária isso já é conhecido, né? Nós temos o coronavírus que causa bronquite infecciosa nas aves. Nós temos o coronavírus em cães, também leva ou a diarreia ou leva a uma bronquite em canina também. Nós temos o coronavírus de gato, ou seja, já se conhece bastante as fisiopatologias dos diversos coronavírus. E já era esperado, alguns tipos de mecanismos estão sendo encontrados hoje. Então, o vírus, ao entrar através do receptor AS2, né, que é a enzima convertora de angiotensina 2, esse vírus começa a propagar e produzir uma série de enzimas. Por ser um vírus de RNA direto, ou seja, ele não precisa se transcrever em DNA para produzir as suas proteínas, ou seja, o seu próprio RNA começa a produzir as suas enzimas, esse RNA começa a sintetizar as suas próprias proteínas e se replicar em função disso, então ele é muito mais rápido do que qualquer outro vírus. Então, ao entrar em contato com o receptor, ele tem essa atividade citotóxica direta, né? Ao se ligar também ao receptor AS2, ele leva ao desequilíbrio das angiotensinas, né? Levando até, inclusive, aumento de pressão sanguínea e levando à injúria de tecido, à inflamação, vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular, né? Outra série de problemas é o dano que ele causa às células endoteliais, no qual possa ter esse receptor para ele, levando à fibrinólise e a produção de trombina. Por quê? Uma enzima muito importante está na superfície das membranas, que são as serinoproteases. Essas serinoproteases têm atividade trombilike. Por isso, diminuição da fibrinólise e aumento da produção de trombina. E fora isso, nós temos uma desregulação do sistema imunológico, levando à produção
a gente chama de tempestade de citocina. Se nós formos observarmos, não é a minha área de especialização, mas eu gostaria muito de conversar com algum biólogo ou algum médico que fosse um geneticista, mas aquele geneticista mendeliano, aquele que estuda as formações, né, dos elos dos fenótipos associados ao genótipo. Nós vamos ver que na população, 75% a 80% não tem sintoma nenhum. Os 25% a 20% da população tem sintomas que são de leves a severos. Ora, isso é uma distribuição mendeliana, né? Se você olhar bem, né, se você observar os milhões de pessoas contaminadas e observar o grau de patologia, você vai ver que você tem uma distribuição mendeliana e aparentemente parece ser controlado de 4 a 8 pares de genes, pares de genes. Isso é muito semelhante aos mesmos pares de genes que controlam a inflamação. Sabemos que a inflamação também é controlada por 4 a 8 pares de genes, né, quando se faz estudo em animais. Então, é muito importante que tenhamos que a ação patológica desse vírus, a fisiopatologia desse vírus, está ligado muito à imunidade inata do indivíduo, e essa imunidade inata está ligada a algum mecanismo genético ainda não conhecido. Bom, baseado nessa fisiopatologia, é que você vai fazer a escolha do seu antígeno. Então, além da fisiopatologia, nós precisamos conhecer a estrutura do vírus. O coronavírus ele é composto, né, dessas proteínas de superfície que a gente chama de spike, né, como se fosse uma coroa, né, são trímeros de glicoproteína. Ele tem um núcleo capsídeo que envolve o RNA dele, que protege o RNA contra danos ambientais e outras enzimas. Temos uma proteína, né, de membrana chamada proteína M e uma proteína que faz um ancoramento, né, entre as outras proteínas M, chamada de proteína E. O código genético, então, ele é uma única molécula é uma única molécula de RNA, onde as primeiras partes, né, o OF, 1A e o B, são responsáveis pela síntese de proteínas não estruturais, e dentre elas duas são muito importantes, né? E para mim a importância é maior ainda quando a gente vê a papaina-like, é uma cistinoprotease. Essa cistinoprotease ela causa um estrago tremendo, ela quebra tudo que é fonte de sulfeto, e muitas pessoas muitas vezes não têm resposta imunológica, justamente pela quantidade de enzimas que são produzidas, porque essa enzima papaina-like ela destrói anticorpo, ela destrói interferons, que são citocinas responsáveis pela inibição da entrada de vírus em célula. Ela destrói uma família, a família de imunoglobulinas que estão na superfície de linfócitos, fazendo com que os linfócitos não respondam imunologicamente para o COVID. Então, essa papaina-like é uma enzima, né, que tem que ser muito bem discutida. Existem vários trabalhos em relação ao SARS e ao MERS, da função dessa papaina-like como inibidor da resposta imunológica. E a outra proteína é uma protease chamada 3CL, que também é responsável pela clivagem, né, do RNA, no qual vai fazer a síntese, né, e vão ser responsáveis pela síntese da spike, da proteína E, da proteína N e da proteína N. E outras enzimas que vão ser produzidas. Outra enzima muito importante é a polimerase, onde é baseado todo o diagnóstico de PCR. A polimerase é a responsável por transformar o RNA em proteína, né, em cadeias polipeptídicas, e é muito conservada essa polimerase no coronavírus. Tanto que os testes para detectar o vírus, né, é baseado na transcriptase reversa do segmento de RNA da polimerase, que é a região mais conservada do vírus. Bom, baseado nessa estrutura viral que nós temos, nós vemos que o spike proteína é um trímero de proteína, e na parte superior desse trímero, né, nós encontramos uma região chamada Receptor Binding Domain, RBD. Esse RBD que se liga ao receptor AC2, e ele que é responsável, então, pela infectividade
fazendo com que o vírus coloque o RNA para dentro da célula. Hoje já se fala em vacinas usando dímeros de RDB ligados por ponte de sulfeto e que tem sido muito mais vantajoso do que usar ou a spike monomérica, ou a spike trimérica, ou até mesmo do que o vírus completo, né? Isso foi visto com o MERS, foi visto com o Covid, foi visto com outros beta-coronavírus também. Então, hoje, praticamente, muitas vacinas estão buscando utilizar dímeros do RDB do coronavírus. Então, existem várias estratégias para a produção desses vírus. Eu quero que o meu sistema produza só spike proteína. Eu quero que o meu sistema produza um trímero já ligado e já convalentemente associado para que eu tenha uma melhor resposta imune. Não, eu só quero produzir contaglicoproteína que vai ser expressa. Então, essa estratégia do que eu quero produzir, como vou produzir e como vou associar a minha formulação é o segredo que nós temos no desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Muito bem, como é que surgiu as tecnologias? Então, a primeira tecnologia que nós vamos falar um pouquinho é a tecnologia de vacinas vetoriais não replicantes. Consiste em obter uma cepa viral, né, com deficiência na replicação. Então, o principal vírus que foi encontrado foi o adenovírus, né? Então, existe um adenovírus humano, existe mais de 46 tipos de sorotipos do adenovírus humano, e o adenovírus de primatas não humanos tem 7 sorotipos. Existem outros vírus, como retrovirus, lentivírus, vaccinavírus, influenza-vírus, citomegalovírus e vírus Sendai, que pode ser usado também, né? Você pode fazer deleção genômica desses vírus e fazer com que ele não tenha mais a replicação. O que consiste em fazer um adenovírus de primata não humano? É o princípio da vacina de Oxford, que está sendo utilizada no Brasil em teste clínico fase 3. Consiste em você pegar o genoma, você deletar a região E1, né, da proteína E1, ou E3, e substituir a região E4. E na região E1, na região LF1, LF2, você colocar a proteína que você queira que seja expressa. Então, isso daqui é um genoma, é um DNA, fita dupla, de um adenovírus. É um adenovírus símio, o Y25. E provavelmente, não se sabe se foi o Y25 que deu origem ao adenovírus Oxford, ou se foi o adenovírus número 6, mas derivados de um adenovírus de chimpanzé. Então, nessa região, você coloca o que você quer sintetizar, provavelmente uma spike, uma proteína spike, e você faz um vetor circular, né, de cromossoma bacteriano artificial, isso aqui é completamente sintético, já colocando a sua proteína de interesse, deletando a região E1 e modificando a região E4, substituindo a região E4 do adenovírus símio por um adenovírus humanizado. Ou seja, essa região vem do adenovírus 5 humano. Ao jogar esse plasmídio circular, né, artificial dentro de uma célula de mamífero, essa célula sintetiza o vírus por completo. E esse vírus, ele não tem a função de se replicar, ele não vai conseguir se replicar, mas ele vai conseguir se ligar a uma célula, colocar o DNA dele dentro da célula, fazer a transcrição desse DNA, principalmente das regiões da spike proteína, e fazer com que essa spike proteína seja produzida no citoplasma. Esse spike proteína vai ser apresentado com um complexo maior de histocompatibilidade 1 e também vai ser secretado para fora da célula. E com isso eu tenho um vetor, né, um vírus, uma vacina vetorial, porque ele é um adenovírus de chimpanzé, no qual ele carrega o vetor, ele é vetorial para a spike proteína. Então, é necessária a inserção do gene de interesse do genoma dos vetores, nessa região LF1, LF2, e a inserção desse genoma, né, desse vetor, em uma célula humana, e é utilizado atualmente a REC 293. Essa é a base da tecnologia para vacinas não replicantes. Outros vírus já foram retrovírus,
lentivírus, vacina vírus, influenza vírus, são vírus que são utilizados, mas grande parte da população já tem anticorpos contra esses vírus. Então, por isso, a utilização do vírus de chimpanzé, já que a população tem baixíssima concentração, menos de 0,05% da população teria anticorpos para o vírus de chimpanzé. Já esses retrovírus, lentivírus, 20 a 25% da população já tem anticorpo para esses vírus, então eles não serviriam como vetor. Outra tecnologia também é vetorial, mas é a vacina de vetoriais replicantes, ou seja, nesse caso eu consigo colocar um genoma da minha proteína, da minha spike proteína, né, dentro de um genoma já conhecido de um vírus. No caso aqui, o exemplo que nós temos aqui da figura é da vacina de dengue. A vacina de dengue da Sanofi é uma vacina vetorial, onde eu uso o vírus da febre amarela, 17D, retirei a proteína, a pré-proteína M e a proteína E da sua superfície e coloquei a proteína M e a proteína E dos diversos sorotipos da dengue. Muito parecidamente está sendo feito com o vírus do Covid, né? Então, consiste na escolha de um vírus patogênico, atenuado ou não, com modificações gênicas para expressão de uma proteína de interesse. O vírus modificado geneticamente tem a capacidade de replicar no cultivo celular, como também se multiplica dentro do hospedeiro. Então, no caso do vírus da febre amarela, no caso do adenovírus tipo 5, que é a vacina chinesa da Cassino, ou do adenovírus 26, que é da Johnson & Johnson, esses vírus têm a capacidade de se multiplicar dentro do hospedeiro. Além de ser modificados dentro dos hospedeiros, eles carregam o genoma da proteína de interesse. Essa proteína vai ser expressa dentro da célula, a célula coloca para fora, como também expressa um MHC classe 1, levando a uma resposta imune tanto celular como humoral. A intenção é criar dois tipos de anticorpos, um contra o vetor viral e outro para a proteína de interesse a ser expressa na célula hospedeira. Muito bem, né? Na medicina veterinária, isso é muito aplicado. Eu tenho vacinas aviárias que eu quero realmente que sejam criados dois tipos de anticorpos. Eu quero contra o vírus de Marek, e o vírus de Marek ele é um vetor para o vírus de Gumboro. Então, numa única imunização, eu consigo imunizar contra os dois patógenos. Exemplo de vacina vetorial é a vacina da dengue, para a febre amarela, usa o vetor, o vírus da febre amarela, e o ébola, né? Que essa vacina foi a vacina mais rápida desenvolvida até hoje, fora o Covid, que foi aprovada em 2019 pela FDA e pela EMA, que usa como vetor o vírus da estomatite vesicular. Bom, outra tecnologia de vacina é a vacina de DNA, né? Malone e Feiger, da Vical Incorporation, Wolf e colaboradores da Universidade de Wisconsin, demonstraram que RNA mensageiros obtidos de DNA circular dupla fita, ou seja, de vetores bacterianos, injetados em tecido muscular, resultavam na expressão de produção de proteína. É justamente isso, né? Esse plasmídio DNA injetado no músculo era capaz de fazer a expressão da proteína e essa proteína ser apresentada diretamente às células B, levando uma resposta humoral, ou através de células apresentadoras de antígeno, fazendo a cooperação celular entre células T, levando uma resposta celular imune celular. Muito bem, existem algumas características para você inocular esse antígeno dentro de uma fibra muscular. Algumas técnicas utilizam anestésicos local, né, um tipo bupropiona. A bupropiona ela tem a capacidade de levar o relaxamento da musculatura através da placa motora, relaxamento da placa motora. A membrana se relaxa também e você pode colocar o DNA através de um eletroporador dentro da fibra muscular. E por que a fibra muscular? É a única célula do nosso organismo que é multinucleada. E por ser multinucleada, nós conseguimos, então, fazer com que esse plasmídio receba todo o sistema gênico, tanto mitocondrial como citoplasmática, para expressar a sua proteína.
essa proteína sendo expressa leva uma resposta imunológica duradoura, e além disso, o anestésico local, a bupropiona, ela tem uma geração necrosante sobre algumas fibras musculares. E essa necrose faz com que células apresentadoras de um antígeno, células tipo Scaravage e outros linfócitos sejam recrutados para a região, elevando, então, um tipo de resposta imunológica. Então, hoje, mais de 20 grupos comprovaram que a inoculação de DNA circular leva à expressão de antígenos. As vacinas de DNA requerem estratégias de uma boa produtividade, uma resposta imune, né? Então, eu tenho que escolher um promotor correto. Então, geralmente, esses promotores são promotores virais, como o citomegalovírus, o vírus SIV, o vírus 40. Eu uso promotores desses vírus. Preciso de uma sequência COSAC, que é um sítio, é uma sequência que faz uma sítio de ligação ribossomal. Então, a escolha dessa sequência em relação ao promotor é que vai me levar a uma produtividade dessa proteína. É necessário fazer melhoria de códons, ou seja, ao pegar a estrutura proteica que eu quero, eu tenho que melhorar esse códon de modo que a célula, ao transformar o DNA em RNA, ele seja muito mais apropriado a uma célula humana do que a célula de origem dele. E a formulação e adjuvante, né? Existem várias formulações. Eu posso fazer nanopartícula lipossomais, ou seja, nanopartícula lipídicas. Eu posso fazer nanopartículas de ouro. Tudo isso para facilitar a entrada desse DNA numa célula muscular. Outra tecnologia são as vacinas de RNA, né? Enquanto as vacinas de DNA, ele precisa entrar na célula, esse DNA ser liberado, ter uma transcrição dele em RNA, o RNA eu consigo direcionar ele diretamente do endossoma para o retículo endoplasmático, onde vai ter a síntese de proteína. Muito bem, o único problema que nós temos primeiro, esse RNA, mesmo que ele seja artificial, ele é muito caro. E o RNA, ele tem outro probleminha, ele é muito estável, qualquer mudança de temperatura, qualquer enzima é muito estável. Tem-se dúvida sobre se a capacidade de escalonamento ainda é possível. E o custo dessa vacina também. Os cientistas acreditam que o custo em larga escala, em sintético, seria muito barato, mas a estabilidade dele ainda é uma coisa duvidosa, ainda não foi testada. Não existe nem na área veterinária, nem na área humana, uma vacina de RNA registrada. Especialistas falam que a vacina de influenza, onde eu consigo eu tenho uma polimerase de alfa-vírus associado a ela, faz com que o sRNA seja replicado dentro do citoplasma e eu consigo produzir 5, 6 vezes mais proteína do que se eu colocar um RNA convencional sem a estrutura de uma polimerase. Então, dizem que para a vacina de gripe, estão tentando fazer uma vacina universal, a proteína N do capsídeo viral, e parece que tem tido um excelente resultado. Bom, subunidade de proteína. E aí vem outro grande problema quando eu uso as proteínas da S, ou a proteína Spike, né, do coronavírus. A proteína Spike, só para mostrar para vocês novamente, ele é um trímero, né? É o mesmo monômero de proteína, mas ligado covalentemente em três unidades. E ela pode apresentar o domínio de ligação fechado. E quando ela apresenta esse domínio de ligação fechado, ela não é infecciosa, esse coronavírus não entra na célula. Somente quando ela abre uma das porções é que ela expõe sítios de ligação para o receptor AC2. Então, hoje se fala muito da estratégia de, em vez de fazer a spike, fazer a RDB, você fazer apenas peptídeos que são reconhecidos por anticorpos monoclonais, e dentro desses peptídeos estaria essa região que é aberta. O vírus só infecta, ou seja, só se liga ao receptor quando o domínio está aberto. Quando o domínio está fechado, esse vírus não tem capacidade de replicação ou de penetração na célula. Talvez isso seja a diferença, porque algumas pessoas se infectam muito rapidamente e outras nem tanto,
porque a ligação, essa abertura, né, do domínio S seja ligada à característica genética do indivíduo e não propriamente ao vírus. Foi feito pesquisas, né, em relacionamento com o SARS e com o MERS. Só existem 5 proteínas, 5 regiões peptídicas que são semelhantes, tanto no SARS como no COVID-2. Né? Com o MERS não existe nenhum peptídeo, nenhuma região de homologia que seja reconhecida por anticorpo. E aqui estão alguns peptídeos, né, que possam ser reconhecidos por anticorpos monoclonais, e esses peptídeos muitas vezes estão sendo usados como antígenos também, e vai para uma outra técnica. Então, a escolha, né, de uma subunidade, que subunidade eu vou querer? Eu vou querer a RDB, eu vou querer a spike inteira, eu vou querer o trímero ligado convalentemente, é a escolha do antígeno e é o segredo de várias indústrias sobre o que aplicar e o que usar. Muito bem, temos a outra tecnologia, que é a tecnologia de vacinas vivas, atenuadas. Isso sendo um problema sério de estudo. Como vocês podem ver, o genoma do vírus, o RNA dele, nós temos uma proteína chamada proteína E, que é essa amarelinha aqui, que faz parte. Ele é a âncora entre a proteína M, que forma a membrana viral. E essa proteína E, se ela for removida, o vírus continua tendo a capacidade de replicação, mas ele diminui a sua velocidade. Então, diminuindo a sua velocidade, daria tempo ao organismo se multiplicar. Daria tempo ao organismo se defender imunologicamente. Então, muitos estudos hoje estão para a remoção, a deleção genética da proteína E, e essa deleção gênica faz com que o vírus diminua a sua velocidade e, com isso, você consiga produzir mais anticorpos, né? Então, a proteína de Covid compartilha várias características com proteínas de outros vírus, né, que funcionam como canais iônicos. Além de fazer ele ter um âncora, justamente a proteína E que funciona com a passagem de íons. Então, em contraste, a proteína E é crítica, mas não é essencial à replicação do vírus, porque mutantes de Covid do qual o gene E foi deletado, crescem em cultura de células em títulos que são pelo menos 3 vezes a ordem da magnitude se você tiver essa proteína E. Mas eles não são infectivos, né? Não têm a capacidade de causar infecção. Com isso, eu consigo ter uma vacina viva atenuada, que vai ser fagocitada e vai ser expressa o antígeno expresso junto com a classe MHC, classe 1, das células apresentadoras de antígeno. Existe uma vacina brasileira sendo desenvolvida com essa tecnologia, só que ela está usando o sistema de edição CRISPR, né? Ou seja, ela está transforma o RNA em DNA, vê onde atua o CRISPR, onde consegue cortar, reestrutura o vírus novamente e vê qual região que foi deletada e possa diminuir a capacidade patogênica do vírus. É muito interessante, muito trabalhoso, mas é uma vacina que, em termos de segurança, os estudos são muito mais profundos e requerem estudos sobre a atuação do coronavírus sobre o sistema nervoso central. A tecnologia que é a tecnologia de vacinas por esqueci de colocar a tecnologia, mas vacinas inativadas, né, ficou faltando. É uma tecnologia mais simples de produção de vacinas, é a tecnologia utilizada pela Sinovac, né, que foi publicada em 2009, em 2020 agora. Você tem a parte de produção de vírus, você tem a inativação viral e você tem a purificação desse vírus. Então, você pega o vírus semente, faz cultura em células vírus, né, um sistema de multiplacas, faz a clarificação, pega o sobrenadante, inativa com beta-propil-lactona. A beta-propil-lactona tem a capacidade de fazer uma aquilação das moléculas de RNA, então a polimerase não consegue mais fazer a tradução da molécula de RNA e, com isso, faz a validação da inativação viral. Uma vez o vírus inativado, ele é concentrado, é tratado com a benzonase. A benzonase é uma enzima que atua sobre DNA e RNA, passa para a cromatografia hidroquiônica, cromatografia de exclusão, filtração em 0,22,
e então a conjugação com hidróxido de alumínio como adjuvante, e você tem a vacina pronta. Aqui você vê o vírus inativado e as proteínas, né, E, S, M e N, né, que estão presentes na vacina inativada. Então, a célula de escolha para a replicação é a Vero6, né, que apresenta grande quantidade de receptor AC2. É importante que essa célula Vero ela cresce em monocamada, mas já existem adaptações para trabalhar com ela em suspensão, bem como você pode fazer a adaptação dessa célula em microcarreadores, né? E existem meios de cultura livre de proteína humana, ou proteína animal, e onde essa célula cresce muito bem e com ótimo fator de crescimento e de duplicação. É a mesma tecnologia usada para vacinas de raiva, inativada, influenza ou hepatite. A inativação, além de ser feita com beta-propilactona, ela pode ser feita com formaldeído, mas sempre será necessário a adição de adjuvantes. Virus-like particle, né, o VLP, são moléculas semelhantes aos vírus, né? Eu uso uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular pode ser de bactéria, pode ser de vírus. Já existe, então, pesquisa usando matriz extracelular, que é a membrana celular, né? A membrana fosfolipídica, de Escherichia coli, da bactéria tuberculose, do próprio coronavírus, onde eu faço a inserção de várias proteínas, peptídeos, posso colocar spike inteira, posso botar peptídeos que vão responder, e com isso elas têm uma configuração semelhante ao vírus, né? Podem ser a nível nanomérico, né, do tamanho do vírus, que é praticamente 100 nanômetros, dos 100 a 200 nanômetros, ou pode ser na razão micrométrica do tamanho de uma bactéria, né? Então, não são infecciosas porque não tem material genético viral, se for feito a partir de matrizes extracelular de vírus. Podem ocorrer naturalmente ou podem ser sintetizados. Eu posso ter vírus partículas que não uso matriz extracelular, eu uso agregado proteico, eu faço com que as proteínas sejam produzidas, né, de forma que a partir do momento que ela vai sintetizando, ela vai formando agregados proteicos, e com isso também eu faço um vírus-like particle. Então, existem várias tecnologias, elas podem ser usadas de forma injetável ou por outras rotas, e tem uma excelente resposta imune. A estratégia vai estar onde? De como você vai configurar os antígenos que vão ficar expostos, tá bom? Bom, só um resumo, né? Então, eu posso ter o vírus vivo inativado, o vírus vivo atenuado, a subunidade de proteína, o vírus-like particle, vacinas com vetor virais, né? Como o caso do ébola, como foi feito, vacinas de DNA, vacinas de RNA. Não falei, mas porque isso aqui já foi descartado, né? É fazer célula apresentadora de antígeno, no qual ela já tem a proteína expressa com MHC classe 1. Isso aqui não é vacinação, seria imunoterapia, seria uma base tecnológica, a base tecnológica seria a mesma base do que aqui, só que em vez de usar linfócito T, eu uso célula apresentadora de antígeno. Isso aqui foi descartado porque economicamente é completamente inviável. Então, nem falei dessa tecnologia. Quanto às vias de inoculação, nós temos a parenteral, que é a mais utilizada, que ela pode ser injetável, né? A subcutânea, que eu pego embaixo da derme, ou a intradérmica, que eu inoculo bem na região dérmica, né? entre a epiderme e a derme. Ela pode ser oral, como é a Sabin e a rotavírus. Nasal, já tem uma vacina para influenza, que é de uso nasal. E ocular, que é muito utilizado em avicultura, em seres humanos nunca foi desenvolvida, porque qualquer reação alérgica ou qualquer reação inflamatória pode levar a uma perda de visão temporária ou até mesmo definitiva, então não é muito utilizado. Uma nova tecnologia que já vem sendo estudada, principalmente no Japão e na Europa, são as nanoagulhas ou nanonides, que a ponta da agulha nada mais é do que um antígeno na sua forma mais sólida. Isso é colocado na forma de emplasto sobre a pele e leva a uma excelente imunização, porque justamente na região subdérmica eu tenho as melhores células de apresentadoras de antígeno. O Japão é
tem a patente dessa tecnologia, mas seria uma das formas mais eficientes para desenvolvimento de vacina e uma resposta efetiva contra qualquer patógeno. É possível fazer uma vacina de spray nasal? É o que eu estou desenvolvendo? Sim, é possível, né? Ao estudarmos uma cavidade nasal, nós temos o vestíbulo nasal, nós temos a região do átrio e a região chamada respiratória, né? Que é a concha inferior, a concha superior e a concha média, né? E a região olfatória aqui em cima. A vacina viva, que é utilizada para a vacina nasal da gripe, o grande problema está aqui. Quando o vírus tem capacidade de atuar nessa região olfatória, que é um sistema nervoso, e essa membrana que separa, né, o cérebro dessa região nervosa, inclusive os nervos que levam ao sistema nervoso central, se tornam caminhos para o vírus chegar ao sistema nervoso central. Né, temos a região nasofaringiana também, que é coberta por esse tipo de epitélio, né, onde eu tenho células ciliadas, células não ciliadas, as células de Globe, que são responsáveis pela produção de muco, principalmente a mucina. Nessa mucina, nós temos várias enzimas proteolíticas, RNases, DNases, né, que destroem qualquer coisa que fique aderida aqui. Eu tenho, então, o gel mucoso e eu tenho uma camada chamada camada sol, que é uma camada um pouquinho mais fina, mas ela é uma camada seca por onde passa o ar e leva ao ressecamento desse muco. E tem as células basais e a membrana basal. Ora, baseado nessa anatomia e nessa histologia, nós temos células especializadas na resposta imune, né? Então, todo o tecido da mucosa nasofaringiana, ela é coberta por muco, e eu tenho essas células especializadas chamadas células M. Além das células M, células dendríticas especializadas, elas podem passar pseudócitos e capturar antígenos que estão na superfície da mucosa. Muito bem, então existem duas características principais para fazer uma vacinação de mucosa. Eu preciso de muito antígeno e eu preciso um depósito desse antígeno por um período prolongado, maior do que o normal. Bom, a única maneira de aumentar a concentração de antígeno é usando a nanotecnologia, diminuindo a superfície, né, da minha nanopartícula, eu consigo aumentar o contato dessa superfície, né, pegar a maior quantidade de superfície da célula. E com isso, justamente aumentar a quantidade de antígeno, né, disponível. E segundo, essa nanopartícula sendo mucoadesiva, eu consigo que ela permaneça grudada nos cílios, né, ou das células M durante 2 a 3 horas. Essas células dendríticas vão migrar para órgãos que estão abaixo da mucosa, chamado tecido linfóide associado à mucosa nasal, onde vai ter cooperação com células T e B. Essas células dendríticas vão migrar para outros órgãos linfóides, como o baço, o timo, e se for criança, né, no caso, ou até mesmo linfonodos mesentéricos e células da superfície uterina. Essas células vão para o chamado de anel de Valdeia, que é composto pelas tocilas, amígdalas, né, e a região orofaringiana, o sistema linfático e imunológico da região faringiana, caem na circulação sistêmica, ativam células B, que estão na submucosa. Essas células B se diferenciam em plasmócitos e passam a secretar uma classe chamada IgA, simplesmente a IgA secretora, que é a IgA que fica sobre a mucosa. Então, a nossa intenção é que o vírus entrando em contato com a mucosa, essa IgA secretora neutralize o vírus. Ele não chegue nem o vírus não chegue nem a entrar dentro dessa célula. Uma outra característica importante do trabalho publicado por Wolfgang em 1978, trabalho muito antigo, mas foi o único trabalho que mostrou que a concentração de anticorpos da classe IgG no alvéolo pulmonar era muito baixa. Somente quando o pulmão sofria algum tipo de inflamação é que a concentração de IgG aumentava. Mas a IgA está presente, né, no alvéolo pulmonar, junto com o muco, e fica nos alvéolos, que evitam o colabamento dos alvéolos pulmonar. E a IgA está lá presente.
E trabalhos recentes mostrando justamente para o Covid, né, não é no meu trabalho, infelizmente, mas outros trabalhos com imunização nasal, mostrou que existem as secretoras presentes no pulmão de animais que têm receptor AS2 e impedir o desenvolvimento do Covid. Então, é possível, sim, fazer uma tecnologia de imunização nasal, é possível você fazer uma imunização mucosa, você ter anticorpos tanto na superfície, ou seja, na mucosa, como você tem anticorpos da classe IgG circulante, já que muitas dessas células dendríticas, muitos dos linfócitos B vão estar na circulação sistêmica, ativando outras células. Um outro trabalho publicado mostrou que as diferentes rotas de imunização por mucosa são efetivas para cada tipo de órgão. Por exemplo, já tem vacinas orais hoje que possam ser aplicadas. Inclusive, tem uma tese que foi defendida ano retrasado, usando a imunização oral para o vírus da raiva. E, principalmente, quando eu faço a imunização oral, eu tenho grande produção de anticorpos na região orofaringiana, no leite materno, a nível de estômago, intestino delgado e colo ascendente. Já a imunização retal, por supositório retal, eu tenho produção de anticorpos a nível de reto, colo descendente e colo transversal. Utilizando o óvulo vaginal como sistema de delivery de vacinas, eu tenho uma produção de anticorpos a nível de útero e vagina. E a nasal, né, que além da região orofaringiana pulmonar, eu também vou ter uma grande produção de imunoglobulina específica a nível de útero. Isso também, esse modelo de vacina, nós também estamos estudando para a sua aplicação para o Zika vírus. Não porque o Zika vírus tem alguma doença fatal para seres humanos adultos. Não, já é muito difícil ela ser fatal, a não ser que a pessoa seja portadora de uma imunossupressão. Mas o mais importante é impedir a transferência do vírus através da placenta. E se eu tiver anticorpos na região vaginal, se eu tiver anticorpos a nível placentário, eu impeço que esse vírus faça a passagem placentária para o feto. Então, eu não tenho risco de desenvolvimento da microencefalia. Então, essa técnica nós estamos também usando para o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus. Lembrando que o desenvolvimento de vacinas não é simples, eu tenho várias etapas, né? Sem pensar no ciclo de vida de um produto, né? Desde o desenvolvimento farmacêutico, da transferência de tecnologia, da produção comercial, da descontinuação do produto, sabendo que a boas práticas de fabricação, desde a hora que eu faço o banco mestre de célula, eu já tenho que trabalhar em boas práticas de fabricação, que o desenvolvimento farmacêutico ele consiste na descoberta da pesquisa, do desenvolvimento clínico, e pré-clínico, não clínico, né, no caso, e o desenvolvimento clínico fase 1, fase 2, fase 3, e que a universidade só tem perna para fazer o desenvolvimento farmacêutico, a transferência de tecnologia, a descoberta, o desenvolvimento não clínico, e talvez, né, agora a gente tem um pouquinho de verba, a gente vai conseguir chegar à fase 1. Lembrando que tudo isso é feito através do gerenciamento de responsabilidade, então quem é responsável pela produção de antígeno, pela formulação, pelo estudo pré-clínico, pelo estudo clínico. Então, esse gerenciamento de responsabilidade tem que estar muito bem definido, sempre tendo em conta, né, os elementos do sistema de qualidade farmacêutica, né, o desempenho da produção, o monitoramento do sistema da qualidade, levando os pontos críticos do processo, fazendo ações de correção e prevenção, levando o sistema de gerenciamento de mudança e revisão do gerenciamento e usando algumas ferramentas facilitadoras. O gerenciamento de conhecimento nunca se gerou tanto. Chega a ser 30, 40, 50 papers por semana sobre coronavírus. E esse gerenciamento, você ler tudo isso, você estar a par de tudo isso, é muito difícil. E lembrando sempre que o usuário final, né, todo o gerenciamento da qualidade de risco é pensando no usuário final. Então, tudo tem que ser pensado, né, as vantagens e desvantagens de cada tipo de vacina, é sempre pensando no risco do usuário final. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e estou aberto a perguntas. Perfeito. Então, Marco, obrigado aí, né, pela apresentação, mas deixo aqui já a palavra diretamente, né, com o nosso confrade aqui, o Leonardo Teixeira, que vai ser um moderador da nossa sessão, não é isso? Leonardo, com você a palavra. Obrigado, Henry. Parabéns, Marco Antônio Stefano. Obrigado. Foi realmente muito boa a apresentação. Você
passeou aí, né, pelos diversos tipos de tecnologia, tanto de vírus inativado, atenuado, vetores virais, ácidos nucleicos, proteínas, proteins based. Muito bom, realmente. Já existem algumas perguntas aqui no chat. Eu gostaria só de saber como está o andamento da sua vacina, né? Da vacina que você já está em fase em humanos, ainda está em discussão com a Anvisa? Não, está longe dos estudos humanos. Nós fizemos o primeiro ensaio em animais. Tivemos um ensaio frustrante, mas o porquê a gente já sabe, mas temos um ensaio que deu certo, deu bom resultado, e agora a gente vai desenvolver esse resultado, melhorar, né, a formulação para que aumente a produção de anticorpos. Então, nós temos um resultado favorável. E tivemos um resultado não tão favorável, mas a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. A pressa faz com que alguns detalhes, né, de carga, de tampão não sejam amplamente controlados, e com isso você acaba perdendo um período de imunização. Mas, em compensação, já temos alguns resultados. O que falta? Nós vamos ter que fazer um estudo toxicológico, né, dessa vacina. E acreditamos que final de novembro, né, final de outubro, início de novembro, começam os estudos toxicológicos, que são 2 espécies de animais, sendo uma não roedora, que a gente vai testar todos os componentes se têm atividade tóxica ou não, independente da resposta imune. Perfeito. Só complementando, nós temos aqui, você falou que vacinas com adenovírus, né, que não tem replicação, elas podem induzir uma menor resposta imunológica? E, ao mesmo tempo, tem uma pergunta de uma pessoa aqui no grupo, onde seria possível que houvesse, então, um desenvolvimento de um anticorpo contra esse adenovírus, diminuindo a efetividade dessa vacina? Olha, como o adenovírus, vamos falar da vacina, a vacina de Oxford, ele usa um adenovírus de chimpanzé. Então, provavelmente você não tem anticorpo para esse adenovírus. Já foi mostrado que 2 doses dessa vacina foram eficientes, levando a 98% de produção de anticorpos. Uma coisa é bem distinta. Uma coisa é produzir anticorpos, outra coisa é você ter anticorpos neutralizantes. A gente acredita que esses anticorpos sejam neutralizantes. Mas nós não sabemos uma terceira, quarta, quinta dose. Eu não gosto de criticar, fazer muitas críticas às vacinas, porque muitas coisas que eu posso falar, a indústria já sabe, já tomou providências contra isso, né? Então, assim, o adenovírus é uma plataforma da Vaccitech. A Vaccitech é uma spin-out da Universidade de Oxford e do Instituto Jenner. Então, ela foi criada justamente com essa plataforma. Então, ela tem vários adenovírus, né, vários tipos de adenovírus, ou seja, ela está criando várias vacinas para ébola, para zika, para influenza, para o MERS e agora para o coronavírus. Então, eu acredito que ela já tem uma estratégia para isso, entendeu? Mas a gente não sabe, é um segredo industrial que a gente não consegue acompanhar. Temos uma pergunta da Fernanda Cruvinel. Estudos com vacinas para poliomielite e tuberculose, elas não geram resposta adaptativa específica, óbvio, né? Não. Como que elas poderiam ajudar, então? Então, parece que o coronavírus está muito ligado à sua imunidade inata, à sua capacidade de responder a qualquer tipo de agressão, né, através de células fagocitárias e linfócitos T já específicos que pudessem reconhecer algum tipo e serem ativados produzindo alguma citocina ou citotoxinas para o vírus. Então, justamente isso, né, a vacina de sarampo, a vacina de rubéola e a vacina de BCG estão sendo testadas justamente para ver se aumenta a imunidade inata, e com esse aumento da imunidade inata eu consigo uma proteção contra os efeitos do coronavírus. Mas, como eu falei para vocês no começo, né, o comportamento do coronavírus ele parece ter uma distribuição mendeliana. Da mesma forma que o sistema imunológico também tem uma distribuição mendeliana. E é importante estudar, é importante você ter
estudo dessa imunidade inata, mas é importante você saber que isso talvez não ajude, não seja suficiente, porque está ligado ao hospedeiro, ou seja, à característica gênica do hospedeiro e não do vírus em si. Perfeito. Doutor Hilton, você gostaria de fazer a pergunta pessoalmente? Você tem aqui uma pergunta sobre IgA, que eu entendi que é uma vantagem, né, Marco Antônio? Mas, sim. Se o Wilton quiser fazer a pergunta diretamente, nosso confrade. Abre o microfone, Wilton. Abre o microfone. Ele não está conseguindo abrir. Ah. Tem a pergunta aí, não? Tem. Pronto. É que eu estava bloqueado, desculpe. Mas como eu vou falar? É rápido. Tendo em vista que a expressão da IgA ao longo da vida, é mais ou menos o que eu escrevi, tá? Ela varia, né? Na criança é muito maior do que no adulto, e no idoso é muito menor, se nós avaliarmos. Você vai ter o que pode refletir essa variabilidade da expressão de IgA no trato respiratório, né? E digestivo, na verdade, ele atua também, ele já está lá, na resposta imunológica desses indivíduos de diferentes idades. O seu está fechado, Marco. Agora. Isso. Quando você fala da IgA monomérica, essa que está na circulação sanguínea, isso é verdade, ela vai diminuindo com a idade. Mas a IgA secretora não, ela não diminui. Porque senão você teria uma permanente doença respiratória em idosos, né, muito mais graves. E essa IgA secretora está muito mais ligada à característica gênica do que realmente à idade. Se você observar, você não conseguiria ter uma longevidade se a sua resposta de mucosa estivesse deficiente. Então, trabalhos já relatam que a mucosa ela tem uma eficiência da resposta gênica, tanto em crianças como em pessoas idosas. Essa é a grande vantagem da vacina, porque eu estou falando da IgA secretora, da IgA que é dímera, que tem um anel secretor, e não da IgA que é monomérica, que está na circulação sanguínea. Essa sim, essa cai, porque você não tem mais o timo, você não tem mais células de memória, e com isso ela vai caindo. Mas a IgA secretora não. Ok, obrigado. Seguindo a ordem das perguntas, Douglas Ramos perguntou, considerando uma visão otimista, as vacinas com diferentes tecnologias para o Covid-19 apresentarão uma taxa de proteção de 50% ou mais, à medida que elas forem sendo aprovadas, né? E é o mínimo que a Anvisa vai pedir é de 50%, pelo que nós vimos. Então, é possível que haverá no mercado diferentes tipos de vacina e possibilidades de ser administradas à população mais de uma vacina. Haverá maior risco de reação cruzada entre essas vacinas? Por exemplo, se eu tomo uma vacina que tem menor proteção, posso tomar uma com maior índice de proteção posteriormente? Então, isso é um risco grande, né? Porque se você tiver elementos comuns, e se você for indivíduo atópico, né, pessoas que produzem mais interleucina 4 do que as outras pessoas normais, você pode ter um risco de um choque anafilático. Então, duas coisas que nós não sabemos: a durabilidade da imunização, a produção de células de memória, isso ainda não deu tempo de se pesquisar, é muito pouco. Então, com isso, a gente não sabe se a vacina vai durar uns 6 meses, 1 ano, coisa parecida. Uma coisa não tem nada a ver com a fisiopatologia em relação à vacinação. O presidente da Organização Mundial de Saúde chegou nos jornais e falou que tinha medo das vacinas não terem uma durabilidade tão grande, porque pessoas estavam se reinfectando, muitas pessoas não produziam anticorpos com o vírus naturalmente. Bom, são duas coisas completamente diferentes. Uma é a fisiopatologia viral e outra é o mecanismo de vacinação, ou seja, de levar a imunidade, de produzir anticorpos efetivos. Eu duvido que qualquer vacina dessa que seja aprovada tenha só 50%. As quantidades de antígenos, os mecanismos de ação delas têm provado que elas dão uma boa resposta imune. A segunda coisa é que esse vírus, a taxa de pessoas que se infectam deveriam ser pesquisadas se é essa mesma taxa que vão ser
que vão ser efetivamente vão estar protegidas. Então, como quando a gente faz uma imunização de uma população, né, de 100 pessoas, a gente espera que 16,5% respondam muito bem e 16,5% vão responder muito mal, sendo que 2% não vão produzir nem anticorpos. Mas esse pessoal que não produz anticorpos tem um sistema fagocitário muito mais acelerado do que as pessoas que produziram muito anticorpos. Então, o sistema inato associado ao sistema adaptativo, essa genética tem que ser levada, inclusive, nas vacinações. E não está tendo tempo para isso, como foi com as outras vacinas anteriores. Quer dizer, vacinas muito antigas também não foram feito isso. Mas com o ébola foi feito isso. Quais os epitopes antigênicos estão associados ao genoma, né, de cada indivíduo. A vacina de Covid não deu para fazer isso, né, associar genoma, alelos humanos com a produção de anticorpos ainda. No futuro vai ser, mas não deu tempo ainda. Então, eu acredito que quem tomar vacina, tome só aquela vacina, ou espere pelo menos ver títulos de anticorpos baixarem, acompanhar, exatamente não tomar outra vacina. Segunda coisa, a vacina nasal, ela está chegando para um grupo de pessoas que não podem tomar injetável. Por exemplo, pessoas que tomam imunossupressores, né, como para doença autoimune, essas pessoas têm o sistema imunológico de mucosa funcionando. Elas podem tomar vacina por mucosa. Pessoas que estão fazendo uso de oncoterápicos, elas têm o sistema de mucosa funcionando. Elas podem tomar vacina nasal. Gestantes, né, que muitas vezes não é aconselhável a utilização de vacinas injetáveis, principalmente se forem vírus, né, vetoriais, replicantes ou não complicantes. A gente não sabe a reversão de patogenicidade a nível de células fetais, então também não são recomendados. Mas as vacinas de mucosa são recomendadas. Então, nós estamos fazendo uma nova vacina para um grupo que talvez não possa tomar uma vacina comum e esteja completamente desprotegido. Lembrando também que as primeiras vacinas que vão sair, elas vão ter uma idade, né? Todos os testes clínicos são feitos de 18 a 49 anos. Agora aumentaram para 69 anos. Mas crianças a menos de 14 anos tem que ter um estudo clínico à parte. A vacina nasal já pode começar uma fase 3 em crianças, já que você não tem a aplicação, você não tem o chamado ação pérfuro-cortante. Então, é uma outra vantagem da nasal, já por começar o estudo clínico nessa faixa etária. Interessante. Temos duas perguntas aqui perguntas que eu sinto que estão preocupadas com a vacina. A Laura Rezec pergunta, muito boa apresentação, uma dúvida. Em vacinas com vírus atenuado, sabemos que essa inativação pode ser feita com formaldeído e ou calor. Mas como podemos garantir que todos os vírus dos lotes, né, que foram produzidos foram atenuados? E como cultivar grandes quantidades? Além disso, a doutora Lucy Kerr pergunta, foi mostrado que testes em animais não protegeram na vacina de Oxford. Isso foi contornado? Foi contornado. A proteção não foi total, mas houve proteção em chimpanzés. Foram usados 6 chimpanzés, os 6, só um houve, não produziu anticorpos suficientes. Outros 5 produziram. Então, acredito que a questão aí seja a quantidade de antígeno que está sendo desenvolvido. Vamos lá. São várias perguntas em uma só, né? A atenuação do vírus, sim. Existe teste de validação de atenuação viral. Existem 2 testes que podem ser feitos, né? É feita uma amostragem da vacina e feito cultivo celular. E eu não doso a replicação viral diretamente, né? A citopatogenicidade do vírus. Eu vou dosar a produção de polimerase. Se no meio de cultura eu tiver a produção da polimerase, é porque o vírus está se replicando. Então, eu não ativei o vírus. Com isso, eu faço a validação da inativação viral. A produção da polimerase ela é muito mais rápida. Em 24 horas, no máximo 48, eu consigo detectar. E eu não preciso esperar o efeito citopatogênico. Então, existe método, sim, para que eu determine que uma vacina está totalmente inativada. 2. Existe o risco de reversão de patogenicidade? Inativado é muito difícil.
atenuada pode ser que exista, tá bom? Porque hoje sabe que 2 vírus podem ocupar a mesma célula, né? Quando eu estudei imunologia há 30, 40 anos atrás, não, 2 vírus não entram na mesma célula, não. Tanto que o ressorte viral, né, quando você faz a vacina de gripe, eu faço um ressorte, eu coloco a cepa patogênica e a cepa não patogênica para extrair uma cepa vacinal. Então, o ressorte pode ser... Então, a pessoa pode se contaminar com corona e tem um vírus atenuado de corona associado. E você tem uma reversão de patogenicidade. Então, o risco existe. Como até mesmo a vacina diftérica, existe risco de patogenicidade. A vacina de Sabin, existe risco de reversão de patogenicidade. Então, o risco em função do benefício vai ter que ser muito bem estudado. Ainda por cima que o coronavírus, para algumas pessoas, tem tropismo para o sistema nervoso central. Então, eu tenho que provar que esses vírus atenuados, eles não têm capacidade de ir para o sistema nervoso central. Doutor Marco, Você responder todas. Assim, a gente está com várias perguntas. Eu vou tentar. A Eliana, nossa confreira, Eliana Lima, doutora, também quer fazer uma pergunta. Eliana, você pode fazer pessoalmente? Sim. Oi, Eliana, meu microfone está funcionando? Oi, Marco, tá, tudo ótimo? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Olha, excelente a sua apresentação. Eu, infelizmente, não aproveitei 100% dela, porque eu fui ouvindo no caminho da universidade para casa. Na minha viagem de 40 minutos, fui te ouvindo. Parabéns pelo seu centro de pesquisa. Ah, obrigada, tá? Super convidado para uma visita. Vou sim. Bom, na hora que você comentou sobre as vacinas nasais, eu fiquei pensando principalmente 2 aspectos. Um deles, você mencionou que era necessário que existisse uma elevada carga de vírus para que a exposição seja maior. Outra, não de vírus, carga do antígeno, certo? Antígeno. Outra, um tempo de residência mais prolongado. E aí, a estratégia que você demonstrou foi o uso de algum mecanismo mucoadesivo. Um polímero que tem essa característica. Isso. Não posso falar o que é, mas... Então, tudo bem. Você citou um tempo de residência de 2 horas. Sim. Certo? Então, a gente não consegue, na prática, um tempo de residência de mucoadesão de 2 horas ou superior, a gente consegue demonstrar in vitro, ex vivo, muito bem. Entretanto, no organismo, o clearance mucociliar elimina praticamente 100% do muco da cavidade nasal num período de 10 a 20 minutos. Isso vai para o trato gastrointestinal, acaba sendo digerido e é eliminado. Então, a gente tem essa restrição do ponto de vista de, mesmo que a gente consiga uma mucoadesão muito eficiente, o clearance mucociliar elimina, junto com aquele muco, todas as partículas nele aderidas. Por conta disso, uma estratégia que a gente busca ao desenvolver nanopartículas voltadas para a administração mucosa é que nem sempre o alvo é o muco, mas o tecido submucoso. Então, às vezes, o que a gente precisa não é do muco adesivo, é do muco penetrante. Então, que consiga ultrapassar o muco e chegar na região celular. É isso que a gente conseguiu, tá? Através do PET scan, né, com substâncias marcadas a fluorescente, a gente percebeu que em animais ele ficava por 2 até 3 horas, não muco adesiva, mas muco penetrante. Ele ficava grudado à membrana ciliar, tá bom? Ele não era eliminado, ele se gruda na célula e ele não fica na região mucosa. Ele chega a ficar na célula, em função da sua carga. Por quê? Porque a carga do epitélio celular da mucosa é negativa. E ele essa nanopartícula é extremamente positivamente carregada. Entendeu? E ela, no PET scan, ficou de 2, em alguns animais, até 3 horas. Tá bom? Tá muito bom. Então, acho que a estratégia é, talvez, porque o conceito de mucoadesão, você fica no tecido, no conteúdo mucoso, né? E se você atinge o tecido, talvez você esteja com algo muco penetrante. Mas porque aí as referências falam que é mucoadesiva, então a gente ficou com a mucoadesiva, mas a intenção é grudar na célula mesmo.
Tá, é que o mucoadesivo surgiu primeiro, o muco penetrante veio depois, né? São trabalhos principalmente do Justin Haynes, lá do Johns Hopkins, que começou a descrever a mucopenetração. Mas é muito bacana. E um outro detalhe que eu fiquei aqui pensando também, que eu tenho trabalhado muito com administração nasal, com foco nose to brain, é você poder evitar a barreira hematocefálica exatamente por conta do plexo do nervo olfatório. E a partir daí você atingir diretamente o sistema nervoso central, evitando todo o outro percurso que precisaria passar pela barreira hematocefálica, né? Você acredita que essa administração nasal de vacinas, o atingimento direto ao sistema nervoso central, isso é positivo ou é preocupante? Porque você não tem... Se eu estivesse utilizando vírus vivo, seria preocupante. Como eu estou usando subunidade de proteína e nanopartícula, eu não tenho essa transferência pela barreira hematocefálica. Mas já foi visto que algumas vacinas com vírus vivos, né, com adenovírus, inclusive, e até mesmo com o vírus da gripe, ele conseguiu passar a barreira hematocefálica e causar encefalite. Né? E a outra síndrome que apareceu é a síndrome de Bell, né, que é a paresia do sexto par de nervo craniano, né, que também leva à queda da musculatura, mas ela é recuperável. Mas toda essa quebra da barreira hematocefálica por vacina nasal foi observada em vacinas com vírus vivo. Com nanopartícula, isso ainda não foi descrito inclusive, nenhum efeito adverso dessa vacina. Tá, é que não há barreira hematocefálica, né? Então não é que a vacina consegue quebrar, o contato é direto, cavidade nasal, sistema nervoso central, via nervo optal, olfatório. Nervo olfatório e o trigêmeo. Por isso essa síndrome que você falou, né? Mas então tá ótimo, Marco, parabéns pelo trabalho, né? Muito bacana e quem sabe muitas coisas boas. A próxima é os nossos resultados que a gente já obteve, entendeu? Inclusive de microscopia de força atômica, tamanho de partícula, a carga dela, potencial zeta, microscopia eletrônica, tudo isso a gente já tem um resultadozinho. Tá bom? Muito bom, parabéns. Obrigada, Léo. Gente, nossa discussão está de excelente nível, mas infelizmente nós estamos chegando quase ao final, que é 19h30. Então eu vou resumir as duas últimas perguntas, Marco Antônio Steff. Sim. Porque eu pulei uma pessoa, a Karine, que perguntou se uma vacina... eu estou tentando fazer a pergunta dela por memória mesmo. Com ácidos nucleicos, como saber se ela criou anticorpos, então tem que fazer um teste específico, e como saber se ela foi efetiva, se ela realmente protegeu. E a Luciquer pergunta se a proteção da vacina é segura, dado que a vacina da dengue já ocasionou problemas. Então, a vacina da dengue, vamos lá. Vacina de ácido nucleico, você só vai conseguir... Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. A eficiência eu consigo provar, eu consigo pegar um anticorpo de um animal, levar para o laboratório e neutralizar o vírus sobre uma cultura celular. Isso é eficiência. A eficácia é o que todo mundo está fazendo no Brasil com a fase 3. Ou seja, todo mundo quer testar a fase 3 no Brasil com duas características. Estávamos no auge da transmissão viral e nós temos uma diversidade gênica muito grande da população. Então, é aí que a gente vai ver a eficácia, ou seja, as pessoas que tomaram a vacina realmente se tornaram protegidas. Porque nós não temos, a eficácia só é comprovada em função de anos. Para vocês terem ideia, a vacina de hepatite B, só estamos colhendo os frutos da hepatite B agora. A hepatite B ela foi lançada em 1996, em 96 começou a pesquisa, em 98 ela foi lançada na campanha de vacinação do SUS. Então nós estamos agora com esses jovens que foram imunizados em 2000, 2002, estão chegando à fase sexualmente adulta. E agora que a gente vai ver se a vacina foi eficiente ou não para impedir a transmissão da hepatite B. Então, assim, às vezes leva anos para você comprovar a eficiência de uma vacina. Quando o SUS entrou com a vacina de tétano, levou 7 anos para começar a ver a queda das reduções de tétano no Brasil.
Então, não é um efeito... Numa pandemia, você conseguiria ver o efeito mais imediato. Mas, à medida que a gente vai entrando num estado de latência, ou seja, de equilíbrio de pessoas infectadas, pessoas não infectadas, fica mais difícil você provar a eficiência de uma vacina. Então, a eficácia, né? Falando nisso, a eficiência a gente consegue provar. Pega o anticorpo, leva para o laboratório e ele vai neutralizar X% do vírus. Agora, a eficácia, só na população realmente que a gente vai conseguir detectar. Então, na vacina DNA, é justamente o que a gente vai fazer, pegar os anticorpos das pessoas e ver se ele neutralizou 10 a quinta, 10 a sexta partículas virais por dose, alguma coisa nesse sentido. E, posteriormente, o teste de campo. Seria de campo, né? Seria a fase 3. No caso da Sanofi, não houve falha da vacina. Nós já sabíamos da dengue, né? O quanto ela levaria à proteção. O que nós não sabíamos é que pessoas não vacinadas, né? Uma vez vacinada, quando tivesse contato com o vírus, poderia ter sintomas piores. Isso só foi descoberto na fase 4. Tá bom? Gente, infelizmente, precisamos encerrar. As perguntas que foram realizadas, a gente vai sumarizar e mandar para o nosso palestrante. É um prazer. A apresentação ela vai estar disponível no site da academia. E eu gostaria, então, de parabenizar o Marco Antônio, deixar aí as palavras finais com ele, com os nossos presidentes, e depois retornar a palavra ao Henry. Obrigado. Sim, a salva de palmas. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de mostrar o meu trabalho, o que nós estamos fazendo. Não foi fácil começar sem recurso nenhum, né? A gente começou sem dinheiro nenhum, eu botando o dinheiro da minha bolsa do CNPq, comprando reagente. E é bom ver que, de repente, as pessoas, instituições se interessam, começam a apoiar o seu trabalho e, com isso, a gente consegue andar mais rápido do que a gente estava antes. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, cientistas, né? A vocês que sempre me desafiaram e poder estar aqui. Isso, para mim, é botar à prova o meu conceito de vacina. Então, isso, para mim, é muito importante, porque a gente não sabe se está 100% correto. Mas, quando a gente coloca a prova e recebe apoio, pelo menos o caminho certo e algumas coisas a corrigir, talvez seja importante. Então, eu só tenho que agradecer a participação de vocês e as perguntas que foram feitas. Obrigado. Perfeito, então. Bom, vamos caminhando aqui ao final, né, irmão? Mais uma salva de palmas para o Marco. Chegando, nos aproximando aqui ao final, né, do horário, agradecendo principalmente o Leonardo Teixeira, que hoje, realmente, né, até o encerramento no horário correto já providenciou, né? Então, vou pedir um favor para todos os participantes aqui no nosso workshop, temos perto de 100 pessoas ainda até essa hora da noite, para que abram os seus vídeos, para que a gente possa fazer um registro fotográfico dessa que foi uma das maiores reuniões da nossa academia até agora, né? Reuniões técnicas, tá ok? Então vou pedir, e também vou pedir para que os colegas deixem de usar um pouquinho o chat momentaneamente, para que a gente possa fazer esses registros fotográficos aí dos presentes, né? Estou vendo a professora Silvia Pitts, a professora Lúcia Kerr, a Alejandra, a Lúcia Freitas, tantos outros colegas também, né? Estão abrindo aí as suas telas. A professora Eliana Lima, né? Que poderia aí, por favor, abrir novamente seu vídeo também, se possível. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazendo aqui o nosso registro fotográfico aqui das várias telas aqui que temos os nossos participantes. Professora Cristina Quintela, vi que você está aí também, viu, professora Cristina? A professora Eliana tem que abrir a tela. É verdade, né? E deixa só... Ela falou que estava no caminho para casa, deve estar no elevador, né, gente? Talvez sim, né? Deve estar no elevador também, mas... Bom, fazemos aqui o nosso registro fotográfico de todos aqui, né? Mais uma vez. Eu acho que estão quase todos devidamente aqui já registrados. Ok, pessoal? Então, vamos lá então, né? Bom, e aqui com 19 horas e 29 minutos na capital federal do Brasil, vou passar aqui a palavra para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, depois nosso presidente Acácio Alves de Souza Lima. Professor Lauro, com você a palavra.
Possível. Eu só queria reforçar os agradecimentos ao Marcão, né, que tem trabalhado muito, dia e noite, nesse projeto, parabenizá-lo, não só pela inteligência desse desenvolvimento, como pela didática. Demonstrou que está qualificado para me suceder lá na supervisão da produção, Marcão. Parabéns, muito obrigado pela apresentação. Possível intervenir? Sim, professor Alberto Ramos Coromenzana, diretamente da Espanha. Puedo intervenir, ¿verdad? Sí. Quería hacer una pregunta. Ya no veo ahora por aquí al ponente. Me ha encantado su intervención, ha sido una brillante disertación. Y quería preguntarle, yo no sé si se ha ido ya o no, quería preguntarle si ve en los sistemas de administración de vacuna, cuál los pone, con las vías, se refiere a la vía ocular. Y es ver si él encuentra alguna ventaja especial el utilizar esa vía, la vía ocular, respecto a las otras tres que ha dicho, la parenteral, la nasal y la oral. Então, só para responder, a via ocular é muito usada em medicina veterinária, em aves, né? E para a criação de galinha, mas não é utilizado em seres humanos, porque qualquer inflamação que possa ocorrer na vista pode levar à cegueira temporária ou até definitiva. Então, é um risco muito grande fazer uma vacinação, lembrando que toda vacina é inflamatória, então eu levaria uma inflamação a nível ocular e o risco de perder a visão ou ter uma diminuição da visão é muito grande. Então, não é recomendado para seres humanos a vacinação ocular. Perfeito, graças, obrigado. Perfeito, então. Nós vamos caminhando aqui, então, ao nosso encerramento. Professor Acácio Alves de Souza Lima, nosso presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas, para fazer as palavras finais. E depois, só para... A gente vai depois interromper a nossa gravação, mas seguimos aqui em contato também para perguntas adicionais, só para liberarmos também os colegas que têm que sair um pouco mais cedo, né? Acácio, com você a palavra. Obrigado, Marco. Obrigado, Léo. Foi uma excelente apresentação, tivemos uma noite magnífica. Em nome da academia, eu agradeço a participação de vocês, agradeço a participação de todos e, nesse momento, a gente encerra a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar a sessão com uma salva de palmas mais uma vez a todos, né? Principalmente ao Marco e todos os colegas. E nesse momento nós vamos aqui com 19 horas e 33 minutos, vamos interromper a gravação, mas seguimos aqui em contato para que possamos interagir um pouco mais, tá? Então só vou interromper aqui a gravação.